Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Nádia. E esse é o nosso Expresso.com. Chegamos para mais um episódio, né, Nádia? É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Expresso.com. Então pega o seu cafezinho, se acomoda aí que o papo vai render. Devo lembrar, antes de mais nada, que esse papo sim vai render mesmo, como a Nádia falou, porque ficaremos por dentro de bastidores do pessoal, de médicos que trabalham com estética e harmonização facial. Isso é um assunto bem polêmico, né, Nádia? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa? Sim. Quer que eu faça as considerações iniciais aqui? Vamos para as apresentações. Apresentamos. Ele é advogado, especialista em direito médico e hospitalar, é especialista em direito tributário, mestre em gestão de políticas públicas, professor de pós-graduações na área da saúde e beleza, advogado e sócio fundador da Juc Catani Sociedade de Advogados. Além disso, esta pessoa foi a primeira pessoa a escrever um livro de direito na área de harmonização, salvo engano. Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao Expresso.com, Guilherme Catani. Muito obrigado. Aê. O prazer é todíssimo meu. De fato, todo esse currículo é verdadeiro, mas em relação ao livro... Não tem nenhuma maquiada aqui, não. Não, nesses aspectos não. E em relação ao livro, foi uma jornada de uns 2 anos escrevendo, porque tudo aquilo que nunca foi escrito, ele dá mais medo, né? Ele requer um contato mais sensível com a matéria, assim, o receio de escrever bobagem, porque você se torna referência, não porque você é bom, porque obrigatoriamente você vai se tornar, né? Pioneiro. É a primeira pessoa que escreve. Então, naturalmente, ia ser um livro com uma visibilidade por aqueles que são da área da qual eu não tinha como fugir. Então, me deu muito receio. Hoje, lendo, certamente eu já mudaria algumas coisas, mas eu acho que é natural da jornada e me orgulho muito de ter tido a coragem nessa época de fazer isso. Hoje eu olho para esse livro e vejo um elemento, um objeto assim que me dá muita alegria. Muito bom. Qual que é o nome do livro? É Direito na Harmonização Facial, o Perfeito. Guia de Cuidados do Pré ao Pós-Procedimento. Que legal. Tá. Quando eu comentei com a Nádia, quem era o nosso convidado, ela falou assim, nossa, mas tem muito processo? Tipo, tem muita causa? Como é que funciona? Eu queria, inclusive, começar perguntando, né? Você é formado em Direito, tem tantas áreas, né, no Direito. Por que e como tu caiu na área estética? Bem, essa história é bem interessante. Eu trabalhava... É interessante remontar um pouco a minha história para contextualizar. Eu fiz faculdade de Direito, do qual a Jo, inclusive, cursou junto comigo. E desde lá eu não tinha muita clareza do que eu queria fazer. Eu quis ser várias coisas, assim. Né? Desde antes da faculdade, quis ser atleta, tanto de futebol quanto de pádel, na época que eu jogava desde jovem. Pensei em ser publicitário, pensei em ser jornalista esportivo, uma época porque eu gostava de esporte, eu gostava de comunicação. Aí na minha cabeça fez a linkagem. Mas também acabei não indo, mas tinha pai e mãe advogado em casa, né? Então, a influência, não influência por obrigação, mas por inspiração mesmo. Sim. Como eu tenho eles como reflexos morais, assim, éticos, e os admiro até hoje, eu levava isso em consideração. E meu pai já tinha uma empresa estabilizada, então a parte minha que buscava segurança, que é natural de qualquer ser humano, olhava para isso como uma hipótese possível. E como eu não tinha essa certeza, eu acho que o aspecto da segurança e da admiração pela família acabou me levando para o direito. Mesma coisa, eu passei. Foi mais ou menos assim, com algumas camadas. E chegando na faculdade, gostei de várias coisas lá também. Tentei estagiar em todos os lugares possíveis e imagináveis para tentar entender o que me ganharia. Então, eu estagiei na delegacia, trabalhei com juiz, trabalhei com promotor, trabalhei em outro escritório, trabalhei na prefeitura de Balneário Camboriú. Inclusive, eu abri a prefeitura às 7 horas da manhã, eu, a Passinha, que era a moça que cuidava lá, não sei se a Passinha tá viva ainda, espero que sim, a gente fazia o café. Trabalhei na prefeitura e depois disso tudo tive vontade de ser promotor, porque o promotor é aquela figura, o promotor público, né? Nunca passou pela cabeça o quero ser juiz? Juiz não, por Nunca? incrível que pareça, juiz não. Olha. Mas promotor sim, pelo aspecto da justiça, eu sempre fui uma pessoa que, cara, eu definitivamente não sou um cara bravo, mas as coisas que me tiravam um pouco do prumo, assim, que davam um blackout, tinham a ver com injustiças, assim, tipo um amigo meu mais fraco, eu vendo ele, sei lá, apanhar na escola, algum aspecto desse sempre mexia comigo, assim. Mas eu não entendia por quê, e quando a gente é novo, a gente não consegue também decifrar as sensações, né? A gente vai mudando. Aí, ok, me formei,
comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era sócio no escritório com vários outros profissionais, todos eles já bem-sucedidos, assim, nada absurdo, mas estáveis na profissão. Todos eles mais velhos, já na faixa, na época já tinham 40, hoje já passaram dos 50, todos eles. E gostava de trabalhar lá, obviamente, pela aprendizagem, por tudo, só que eu comecei a observar uma série de coisas que não se encaixavam comigo, assim. Tanto da maneira de trabalhar, como também me parecia que eu tava numa caixa da qual eu tinha mais para entregar e ali eu não ia conseguir colocar esse tipo de coisa para rodar. E não era mais estrutura. A Jordana só abrindo aqui, a Jordana tá rindo porque ela tá se vendo, identificando com a tua fala. Eu acho que num dos primeiros episódios eu falei isso. Parecia que eu me vestia de uma coisa que não era eu e chegava na sala ou num ambiente de escritório, seja juiz, ou um gabinete ou escritório, ficava ali presa num quadrado que, cara, cadê? Não tô aqui. Exatamente. Não sou eu aqui. Exatamente. Então, E aí, eu sempre fui essa mistura de uma pessoa que gosta de estudar, que tem o seu lado culto, mas sempre fui bobo também. Então, eu não combinava com aquela seriedade do direito, nunca combinei. E com a liturgia, não gosto de usar gravata. Inclusive, no meu podcast, eu coloquei um quadro com uma gravata pregada no quadro, assim. Muito bom. Justamente pra representar... Qual é o podcast? Já Então, ele divulga. inaugurou agora, semana passada. eu nem lancei os capítulos ainda, mas gravei no sábado, é o CataCast. Ó, galera, já mais um podcast pra vocês acompanharem aí. Isso. E ele vai ser focado na galera da estética, vão ser todos os temas, inclusive eu recebi uma profissional do marketing, mas ela tá falando sobre marketing na estética. Olha, que legal. Esse que é o Que show. o negócio. Mas enfim, aí trabalhei com meu pai uns 2 anos e comecei a observar essa coisa do tipo, eu tava seguro porque tava na gaiola, mas o passarinho queria dar uma voada, assim. E eu senti que eu precisava de mais abertura e liberdade, não só pra inovar, mas pra errar também, sabe? Eu precisava pisar em outros lugares, sentir o chão diferente, assim, eu sentia isso, não sabia nem explicar na época. Eis que chego pro meu pai, e aí tem um aspecto familiar bem relevante nessa história, que é o seguinte. Meu pai tinha 2 irmãos, um era médico, o que já explica um pouco do meu envolvimento com isso, infelizmente ele veio a falecer precocemente de câncer, e um outro irmão que é advogado. Esse irmão advogado tem 2 filhos, o Marco José, inclusive ele é professor de Direito Penal na Univale e tal, tem 2 filhos que também são advogados e trabalham com ele. Eu era o filho que trabalhava com o pai advogado também. Então eu seria e fui a primeira pessoa, digamos que a desmamar da família. E a sair da segurança do arcabouço familiar e tentar seguir meu próprio caminho. Obviamente com a tutoria, com a curadoria intelectual do meu pai me ajudando, mas sem todo o restante, que era bem importante. E aí, os primeiros clientes que eu consegui sozinho, sem buscar, sem procurar... Até tem gente que me fala, eu acho muito engraçado, muito curioso, me fala assim, nossa, cara, que puta sacada que você teve. Nossa, você olhou pra uma área que tava nascendo, em crescimento, e eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Porque hoje a gente olha assim, nossa, cara, muito bom, porque é muito nichado. Tipo, você vai ser a referência. Eu nem tinha passado isso na cabeça. Jamais. Imagina eu, um menino de 23 anos, com 1,88 m, homem, falar que vai trabalhar no direito, na estética, o direito na harmonização, uma área que... extremamente nova, embrionária, era muito louco, era quase psicótico, né, porque eu não tinha nem experiência pra dar conta disso Ainda tudo. bem que tu tinha apoio, né? Exato. Da tua família. Eu tinha, exatamente. Meu, mas realmente foi uma sacada muito... Foi. Muito Depois eu comecei a perceber que eu tinha acertado. No começo eu tinha sensações do tipo... não precisa ser muito inteligente pra perceber que se tu vai pra um lugar que não tem ninguém, é mais fácil do que ir pra um lugar que tem muita gente, né? Claro. Então, esse senso, obviamente, que eu tinha. Mas que ia tomar essa proporção... Porque tu imagina o seguinte, como é uma área que tem muita briga de classe, tranquilamente, a harmonização hoje, se tivesse tomado outros rumos lá no começo, se a medicina, por exemplo, imaginasse que ela ia tomar essa proporção e essa estrutura muscular que ela tem hoje, talvez ela teria impedido que isso acontecesse. Isso poderia ter acontecido. Então eu poderia ter me posicionado como um advogado de uma classe que hoje nem existiria mais. Ou que tiver... Tranquilamente isso poderia ter acontecido. Tanto é que eles investem até hoje nessa briga por espaço no mercado. Mas enfim, os meus 3 primeiros clientes, eles trabalhavam na área da estética. Na verdade, a ordem foi a seguinte. Todos médicos. Não, na época não. Esse que é o curioso. A primeira era uma fiscal da vigilância sanitária, que era enfermeira e trabalhava na área da estética também. Na época, a harmonização não era um nome nem muito falado. Era um nome mais... Era quase um apelido.
Até porque a especialização em harmonização orofacial, ela foi regulamentada só em 2019. Esse nome entrou na lei. Orofacial é a harmonização mesmo que a gente... Orofacial, ouro é de boca, facial de cara. É a especialização dos dentistas, né? Que compreende toda essa área aqui, desde desse ocioide até o final da testa aqui. Essa é a lógica do trabalho deles. Então, foi essa fiscal da vigilância. Essa fiscal, ela teve um problema que, digamos que contestaram a legalidade de uma fiscalização dela numa clínica. E essa clínica era de um médico. Eu fui numa reunião com ela e esse médico na clínica, um médico bem famoso aqui da cidade, inclusive. Nessa reunião, eu me posicionei desse jeito que eu falo, uma coisa meio animalesca, eu não consigo falar sem me empolgar. O médico, por algum motivo, gostou. Ele pediu meu contato para ele e mandou uma mensagem. Olha, você trabalha também com médico? Nessa época, se fosse um militar, um marinheiro falando que você trabalha, eu ia falar, lógico. Lógico, eu entendo. Iniciando, né? Claro, eu entendo tudo, marinha, o que você precisar. Bom que sempre teve coragem. Tinha que ter, né? No começo a gente tem que ter pelo menos coragem pra desbravar, a gente tem que ter. O desconhecido, O né? desconhecido. É a única coisa que a gente tem, né? Na verdade. E aí fui com esse médico. A minha próxima cliente aí foi a primeira dentista que trabalhava com harmonização, que ela foi fazer um curso que esse médico estava dando numa clínica dele e ele me chamou para falar a parte jurídica nesse curso. Olha que legal. Então, perceba como as coisas realmente elas foram se guiando e uma foi se conectando com a outra. Quando eu percebi que eu tinha 5, 6 clientes dessa área, eu falei, epa... É um nicho. É o que coloca comida na minha mesa, é o que sustenta o início desse meu sonho. E aqui tem um aspecto por fora também, que é um aspecto seguinte, eu me dava muito bem com eles. Comportamentalmente, assim, a gente se dava muito bem, eles me enxergavam como uma possibilidade de alguém que lutasse por eles, mesmo que eu não me posicionasse assim, e eu olhava eles como pessoas que eu queria o bem deles, talvez por esse meu senso de injustiça, talvez... eu tenho um pouco de síndrome do Salvador, assim, como característica pessoal. Então, eu acho que isso também, na época, hoje mais controlado por causa da terapia, mas Jornada do herói, né? Isso, mas naquela época eu tinha um pouco disso, do tipo, cara, cara, há 5, 6 anos atrás eu não podia ver alguém pra salvar, né? Nossa senhora, toda arrebentada. Vem cá que o Gui vai te abraçar. E aí... Te dou casa, comida, roupa lavada. Vem cá, vou te dar um abraço. Você não vai acreditar o quanto que eu vou te ajudar. E quanto que eu vou me ferrar no processo. Vai te curar. E aí eu acho que eu olhei pra esse lugar e ele atendia esse meu estado emocional, o que eu queria. E o que aconteceu? Eu comecei a criar conteúdo sobre isso. Que já era uma coisa que pra advogado na época não era muito normal. Sim, eu ia falar justamente isso. Ele começou a criar conteúdo há muito tempo. Sempre se manteve bem constante, Exatamente. né? Hoje com muito mais Total. constância, mas sempre se manteve constante com posicionamento e numa época em que advogado postando conteúdo e vendendo também no online era muito difícil. Muito. Inclusive, de certa maneira, reprimido, né? Exatamente. Porque, não, advogado tá querendo ser blogueiro. Não, eu escutei todas as coisas que vocês puderem imaginar na vida. Então, todos esses apelidos, todos esses julgamentos, esses comentários que são depreciativos, disfarçados de elogiosos, todos que vocês puderem imaginar, eu escutei. Mas tu abriu um portal também, né, nessa época. Total. Que hoje quem não faz... Não existe praticamente, né? E lá naquela época eu comecei, cara, se você pegar meus designs, os posts ainda estão todos lá. Se pegar os designs dos posts de 5 anos atrás, 6 anos atrás, é tenebroso. Mas estava lá. Terrível, assim, sabe o que eu fazia? Eu abria o Stories na época, eu escrevia no próprio Stories, tirava um print E postava. e postava, porque era o jeito que eu sabia. Nunca fui bom, nunca fui um artista, assim, de design. Não sou até hoje, né? Você olha meus posts lá. E comecei a criar conteúdo, eu comecei a receber convites. Por quê? Porque eu tava nadando no mar sozinho. Não porque eu acho que eu já era ousado, eu era estudioso, mas percebe que não importava se eu era bom ou não? Eu simplesmente era a única pessoa que existia. Então eles não tinham pra onde correr. Então, pós-graduações... Não tinha comparação, né? Mini congressos. Cara, olha o menino falando, posicionado, vou convidar. Que legal. E aí começou esse processo do meu contato com o nicho, com os professores, com as referências, tem amizades e parcerias que eu cultivo desde aquela época, e aí eu comecei a ter um pensamento empresarial. Não porque também eu olhei e falei, vou ganhar muito dinheiro com isso, mas porque virou necessidade, né? Claro. A partir do momento que você tem 10 clientes, 15 clientes, eu nunca fui organizado. Eu sempre fui o artista, comunicador e engenhoso. Nunca fui o cara organizado, eu anotava as coisas num caderno, que eu tinha que procurar 3 vezes pra achar o que eu tinha anotado.
Então, eu tinha algumas certezas naquela época. Eu precisava criar uma estrutura com outras pessoas. Outras pessoas pra quê? Pra elas compensarem os meus defeitos e a minha personalidade excêntrica e viajante, assim. Então, Oposto. Preciso de alguém mais pé no chão, preciso de alguém pra organizar minha Analítico, agenda né? e minhas finanças. porque eu não vou E conseguir. preciso de, que mais? De alguém marketing. De alguém analítico, né? Mais Exatamente. analítico. Porque nós que somos criativos não somos assim. A Não, gente não é muito consegue. difícil. Eu ainda acho muito organizada, apesar de ser desse. É muito difícil pra gente. E as pessoas não entendem, né? Esse que é o complicado. As pessoas não entendem. Tudo que é pra mais, todo excesso tem uma falta, né? A maior verdade da vida é essa. E quando você tem excesso pra algum dos lados, dentro da própria personalidade, você inevitavelmente falta pra outra. O copo nunca transborda. A real é essa. Então, quando o copo dá uma transbordada na parte artística, a gente tem que só entender onde é que ele vai faltar. Aí eu acho que é o processo de autoconhecimento. Então, Prever não, né? A gente já sabe o que vai acontecer, mas saber que isso vai acontecer e dar uma isso, tentar segurar. controlada. Ô, Catani, pelo que eu percebi, então, não foi algo que tu foi atrás, meio que caiu no teu colo e tu viu a oportunidade ali e se especializou. Pô, se eu tenho 10 clientes desse ramo, desse nicho, eu vou me especializar nisso. Foi junto. Foi, Né? Foi. Não foi algo que tu correu atrás. Não, eu comecei a correr atrás quando eu percebi que realmente Que era um poderia negócio. acontecer. No começo eu tinha muito medo também, né? Porque poderia ser uma coisa de momento, poderia ser uma coisa que eu não daria conta. Eu sou o meu pior crítico e sempre fui. Ainda mais a internet, é tão volátil, a gente nunca sabe, né? E se acabar amanhã? E se não sei o que lá? Exatamente. Mas eu tenho medo até hoje, né? Hoje que eu tenho claro. visibilidade, se eu falar uma baita de uma bobagem lá... Mas imagina naquela época que era raro, né? Acontecer isso. Era raro os vídeos, as pessoas, né? Mas aí eu queria puxar um gancho que, né? Tu começou lá quando tudo era mato, né? E aí tu começou com esses contatos de network, sendo convidado pra cá, pra lá. Tu percebe que a tua postura que te trouxe pra esse lugar de visibilidade, além da constância na internet... Ou tu acha que além, assim, do teu conhecimento, da tua expertise, é mais o teu networking que tu criou? Eu acho que é tudo. Eu acho que é um empilhamento de valores, mas tu tocou num ponto muito importante. Que a internet, ela é uma espalhadora. Assim como o tráfego pago, né? Ele só espalha um valor que já existe ou não existe. E a internet te proporciona chegar em lugares que fisicamente você nunca teria possibilidade de chegar. Mas a internet por si só não te sustenta. O que sustenta é o off. O que sustenta é o que você faz quando ninguém tá vendo. Então, apesar de uma série de defeitos que eu tenho, assim como todo mundo tem, eu sempre fui muito coerente. Assim, a palavra que eu mais escutei, o elogio que eu mais escutei na internet até hoje não foi o espetáculo, inteligente, foi sensato. Sempre. Então, quando alguém que eu defendia cometia um erro, eu também falava. Quando eu julgava que o meu inimigo em comum no marketing, a pessoa que, tava do outro lado das minhas crenças e visões, tava certa, eu sempre comentei. As pessoas perceberam que eu nunca fiz sensacionalismo barato, isolado, vazio. Que eu sempre tinha ponderações sobre o que eu mesmo falava. E mais do que isso, elas percebiam que o jeito que eu falo nos vídeos é o jeito que eu falo no podcast, é o jeito que eu falo na vida. Então, quando elas coerência, né? Sabe como eu comecei a perceber isso? Porque, cara, naturalmente as pessoas não reconhecem a gente só por fisionomia, né? Quando eu tava nos congressos conversando com alguém, as pessoas do lado olhavam, eu conheço a voz, elas diziam. Te reconheci pela voz dos vídeos. Então, essa minha empolgação, esse meu lado visceral, ele é meu. Nasceu. Tu se lembra de você mesmo, criança, com essa mesma personalidade? Total. Puxando assunto, falando pra caceta... amoroso, afetuoso, preocupado com o outro. Justiceiro. Sempre fui. Eu liderava o bando, era amigo dos oprimidos. Sempre foi meu. Quando eu tava montando o nosso roteiro antes de vir pro estúdio, tinha uma pergunta que eu queria fazer e eu acho que tu meio que já respondeu, mas eu quero a tua opinião sobre isso. A pergunta era... o que tu acha que te trouxe até aqui, ou te fez ter esse sucesso hoje, não só na tua carreira, mas no digital também? Tu acredita que a comunicação é o principal pilar? Porque tu sempre foi muito comunicativo, muito expressivo, com presença mesmo, sabe, na hora de argumentar. E tu acabou de dizer que isso é teu. Mas o que me parece, conversando, é que essa tua habilidade na comunicação é que te expandiu para esses horizontes, digamos assim. Vamos lá.
Eu acredito que numa receita de um bolo, falando de maneira simplista demais, a comunicação é o ingrediente mais importante. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a comunicação é capaz de levar uma pessoa a qualquer lugar. O primeiro passo, pelo menos. Né? Porque a comunicação não é só o que você fala, né? A comunicação é a tua capacidade de mandar qualquer tipo de mensagem até calado. Corporal, tudo. Tudo. Então, comunicação verbal, não verbal, paraverbal, o fato de eu ser expressivo e... tu nota que o jeito que eu tô falando aqui parece praticamente impossível eu estar mentindo? Porque é a verdade, porque eu sou um cano reto que vem da minha cabeça e vai direto pra minha boca, entendeu? Por isso que às vezes eu falo bobagem, porque é natural. Então, todo esse... Só que isso tudo foi alimentado por muitas coisas. Então, eu destacaria duas coisas como alicerces que seguraram essa comunicação durante esse tempo todo. Um deles, leitura. Eu sou um leitor assíduo. Eu leio mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. E eu leio temas dos mais variados que tu puder imaginar. Né? Então, eu sou fissurado em filosofia, eu sou fissurado em psicologia, eu sou fissurado em antropologia, em sociologia, em tudo aquilo que tem relação com o comportamento humano. Eu leio tanto ficção como não ficção, eu vejo filme, eu escuto podcast, então eu sou um antenado no mundo. Eu gosto de entender as coisas da vida, sabe? Não só o que tu gosta. Não só o que eu gosto. Isso é legal, né? As coisas da vida me encantam. Isso traz repertório, né? É claro. E aí entra uma segunda coisa. Eu falei de psicologia, antropologia, sociologia, tudo relacionado com o ser humano e o modo como a gente se comporta. Aí tem um outro aspecto. Eu sou uma pessoa que gosta de entender. Por isso que às vezes eu discuto. Não no sentido de grosseria ou de nada, mas eu sou uma pessoa que gosta de entender, eu sou uma pessoa que gosta de comunicar. E isso me fez o quê? Isso fez eu querer me entender também. Então eu sou um grande estudioso de mim mesmo. Muito bom. E isso fez com que eu me autoconhecesse e, consequentemente, eu soubesse até onde que eu podia ir na rede social. Quais eram meus pontos fracos e assim controlá-los. Quais eram meus pontos fortes e assim potencializá-los. Porque não existe posicionamento, não existe marketing, não existe magnetismo sem autoconhecimento. Sem você ter autoestima, pelo menos pelos teus pontos fortes. E quando você desenvolve essa característica de autoestima, você passa a fazer uma coisa que é extremamente carismática, que é você fazer gozação com os teus próprios defeitos. Exato. Aí você venceu. Quando você usa de defeitos teus para humanizar o teu contato e mostrar que você tem altos e baixos, fraquezas e fortalezas, como qualquer outro ser humano, eu acho que aí você começou a caminhar para um lugar onde as pessoas de fato vão parar para te ouvir. E essa construção foi aos poucos. Muito bom. Tu Total. acredita que, por exemplo, quando tu iniciou, nem sei em que ano foi, até na rede social, porque isso é muito importante para tu construir. 7, 8 anos, assim. Para tu construir a tua identidade no digital, você tem que saber da tua identidade real. Total. Isso foi uma construção. A confiança. Total, eu me construo até hoje. Tanto é que hoje eu tô num momento de reconstrução de aspectos do meu posicionamento. Meu posicionamento não vai mudar, não tô fazendo rebranding nenhum, mas eu vou começar a abrir outras coisas minhas, né? Então eu tenho o objetivo de fazer um canal no YouTube com um vlog do meu dia a dia, porque muita gente pergunta, cara, o que tu faz? Como que funciona, né, esse trabalho? Isso, então eu quero fazer vídeos de 15 minutos Legal. contando meu dia a dia, tudo que eu vivo, para as pessoas me conhecerem mais. O que você porque come, onde então. você anda. Então, quem tu não convive... tem medo da exposição, então? Dos Não haters? tenho, Não tem nenhum tipo não de insegurança tenho. em relação à exposição na internet? Não tenho, porque eu Tem já... muito argumento na Não, hora mas de... mais do que isso, cara. Eu já passei por bastante coisa na vida, assim. E tem dois pontos. Primeiro, eu já passei por bastante coisa. Eu já conheci as pessoas, eu já conheci até onde as pessoas podem ir, o bem e o mal delas, já sofri pra cacete, já fui feliz pra cacete. E a segunda coisa, eu acredito que as pessoas sempre vão ter alguma coisa ruim pra falar de nós, né? E eu digo até nas palestras que eu dou sobre comunicação que as pessoas já estão falando mal de nós agora. E essas pessoas que a gente suspeita que estão falando mal da gente, que estão fofocando sobre a gente, sim, elas estão. Agora. Estão falando mal de você, da Jo e de mim. Nesse momento. Então, não há o que se faça. Pra pessoa mudar a percepção. Se eu for Que é a neutro visão e não dela, mostrar minha vida pessoal, eles vão ter o que dizer. Se eu mostrar minha vida pessoal e expor algum lado meu, eles vão ter o que dizer. Então chega num momento que eu acho que muito do que me libertou assim nesse caminho foi eu entender que eu não sou importante. Não isso Exatamente. é doido, né? Que tu não é Isso tão é a importante melhor assim. coisa, tão libertador quando você fala, Sabe? peraí, cara, o mundo é tão grande, quem sou eu
meio disso né? Sabe essa tudo. história do tipo, todo mundo me viu cair, agora vai me viu levantar? Quem que te viu cair, meu amor? Quem é você? Quem que te viu cair? Ah, porque me fecharam no caixão, agora eu vou levantar. Que caixão? Que caixão, sabe? Porque minhas inimigas vão sofrer. Que inimiga? Você é da Marvel, sabe? Que inimiga. Sabe? Tem umas A coisas que... Viúva Negra. É. Ô, Catani, e falando um pouquinho da área da estética, tirando algumas dúvidas, assim, até meio cômicas, né? A Boa. gente vê muito na internet as polêmicas das harmonizações faciais exageradas. Nossa e senhora, tudo eu ia falar mais. disso. Pode Então ir. vai lá, Jô, Agora é o joga momento a que eu vou primeira trazer a pergunta. verdade Eu pra você. queria, a primeira coisa que eu queria, não sei se é a mesma pergunta que você ia fazer já, mas eu queria saber o teu olhar, a tua opinião sobre pessoas que abusam demais da estética, como, por exemplo, a gente tá vendo o Zac Efron naquela coisa. A Anitta agora mudou totalmente o rosto dela. Claro, não são pessoas que eu super acompanho, mas que a internet tá aí e Você não nota, tem como né? não aparecer, né? Enfim. Pessoas que desfiguraram o rosto mesmo. Exatamente, porque na minha concepção, a pessoa que muda tanto assim na área estética, ela precisa mais entender o que está acontecendo aqui, antes de partir para esse lado de harmonização e se desfigurar. Mas e aí, o que tu pensa sobre isso como uma pessoa que está atuante na área? Eu acho que até do profissional que fez essas alterações na pessoa, né? Porque eu acho que é mais responsabilidade do profissional e da ética dele do que do paciente que às vezes nem sabe o que quer, né? Ai, eu Vamos lá, muitas camadas aí. me perco nisso. Muitas camadas. Começamos pelo seguinte. Eu vou falar uma frase que eu acho que ela contextualiza bem, que é o seguinte aspecto. Se as pessoas pudessem ter acesso, comprar as emoções direto no mercado, acho que a gente não compraria 99% das coisas que compra. Exato. Nem harmonização, nem roupa, nem marca, nem joia, nem nada. Se a gente pudesse ter acesso direto a se sentir mais poderosa, mais gostosa, mais bonito, mais atraente, mais sociável, eu acho que se isso tivesse à disposição para comprar, a nem gente... compraria nada, só pra Ácido comer. hialurônico talvez não existiria. Então, eu acho que é tudo sobre algumas joias que a gente busca. Joias emocionais, joias sociais, joias de autoexpressão. Quando uma pessoa compra uma cadeira de primeira classe num avião, ela não compra a cadeira de primeira classe, ela compra ser de primeira classe. O status. Quando uma pessoa entra numa loja da Gucci, da Hermès, da Yves Saint Laurent, ela não tá comprando uma bolsa, ela tá comprando o acesso a uma casta social. Ela tá querendo ser aquilo, não comprar aquilo. E eu acho que nesse contexto entre se autoexpressar, se emocionar, ter emoções positivas, aí hormônios, né, dopamina, noradrenalina e tudo que libera, e também a percepção social sobre ela, o quanto ela tem esse locus externo do tipo, a opinião que o mundo tem sobre mim é tão importante ou mais do que a opinião que eu tenho sobre mim mesmo, isso começa a fazer com que ela olhe para lugares onde coloquem ela ou mais próxima do estereótipo que ela imagina que agrade a maioria das pessoas, ou então que ela fuja de aspectos mais filosóficos aqui, tá? Por exemplo, o quanto que uma pessoa que envelhece, ela tem vontade, por exemplo, de ficar mais distante da morte, por exemplo. Loucura. Loucura isso, né? Aham. Quando você é uma mulher, por exemplo, que passou por várias fases da vida e, pô, teve filho, passou pela maternidade, se casou, não tá sentindo mais aquela vitalidade de sempre, você se olha no espelho e você vê uma outra mulher. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, pera, eu tô fugindo da morte e não tô negando o envelhecimento. Exatamente. Porque eu sempre olhei para a pessoa não se aceita, não aceita que a idade chega. A morte é duríssima, né? E é Exato. pouquíssimo falada, ainda mais no Brasil. A cultura do Brasil sobre esse tema é uma cultura muito escassa. Mas indo pro aspecto do desmorfismo, né? De se olhar como uma pessoa, não se enxergar como quem você verdadeiramente é, aí eu acredito que entra no aspecto emocional do paciente, mas o maior responsável é o profissional. É a ética do profissional. Porque o profissional sabe o que respeita ou não respeita a anatomia. O profissional sabe o que tem capacidade de daqui a 2, 3, 4, 5 meses gerar uma estranheza naquele paciente. Porque a gente tem uma visão sobre a estética que simplesmente é injetar coisa na cara e tirar a hora que bem entende. Não é bem assim. Cara, as pessoas mudam, elas não... Essas pessoas que a gente citou agora, elas não têm nada a ver com o que elas eram. E se a gente pegar uma foto do antes lá de como ela era naturalmente falando, sem nada, Sim. e o depois de tudo que fez, cara, são pessoas totalmente diferentes. Eu tenho duas visões sobre esse assunto. Eu não me sinto completamente livre para opinar sobre o que uma pessoa sente sobre ela mesma. É, E eu a partir, também não. e a partir do momento que ela chega para mim e diz eu tô realmente mais feliz, É, exato. eu acho que
ela faz o que quer da vida dela e tá tudo bem. Agora, eu consigo analisar, por exemplo, a Anitta, até porque eu conversei no meu próprio podcast, essa foi uma das perguntas que eu fiz pra profissional, que era uma referência na área, o que a Anitta tinha feito. E ela me disse que foi primordialmente cirurgia. Então não foi nem harmonização facial, foi cirurgia plástica. Ela levantou, até no nariz, Ela fez, mudou tudo. provavelmente ela fez lip lift, que é uma que você diminui a distância entre o lábio e o nariz. Você diminui a distância. E provavelmente algum lifting, ou mini lifting facial, que é aquela cirurgia que você corta aqui pra gerar o efeito de lifting, que na tradução é elevar, né? Aí a gente tá falando de estética, porém não é Estética harmonização. Exato. Tá. Ainda assim, não é cirurgia Bom, mas estética. falando da pessoa que fez, isso, é muito subjetivo, porque cada um sente de uma forma, cada um... E aí não cabe a nós julgarmos, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa sente, Eu acho que o limite, falou. só concluindo, eu acho que o limite é, primeiro, a ciência. Quando a gente fala ciência, a gente fala de eficácia e segurança. Sim, mas existe um limite. Exato. Existe. Existe O que isso a legalmente gente falando? acha- Não, legalmente não. Por exemplo, você não tem uma quantidade de mls que você pode botar na cara de uma pessoa por sessão na lei. Mas a lei diz, obviamente, que você tem que respeitar a perícia, que você tem que respeitar a ciência, que você tem que respeitar o que é aprendido em instituições oficiais, que são as Sim. faculdades. Ou seja, as faculdades ensinam só aquilo que é baseado em evidências. Sim. E a questão de, por exemplo, chega um paciente ali, ele quer fazer tal procedimento, a pessoa alerta que não vai ficar bom, mas a pessoa ainda assim, ela quer fazer, porque tem gente que é assim, tô pagando, faça. Moralmente falando, o médico, ele poderia ser responsabilizado de alguma forma? Que Sem ele foi lá dúvida. Ele pode dizer que não também, né? Sem dúvida, não é nem moralmente, juridicamente ele deve não fazer. Mesmo que a pessoa insista, o cliente Exato. insista. Eu vou tentar explicar de um jeito que qualquer pessoa que nos ouça entenda. A gente tem uma balança quando a gente fala de um procedimento, qualquer um. O estético que é letivo também. Porque o estético a gente pode estar falando tanto de um botox simples como de uma cirurgia mamária, por exemplo, de prótese. A balança é o risco versus o benefício. Que falando em linguagem técnica jurídica seria o princípio da maledicência versus o princípio da beneficência. A balança risco e benefício, você coloca todos os riscos, adversidades possíveis, dores, desconfortos, dissabores de um lado. Tudo que pode acontecer de desagradável. Isso é levado em consideração também o cenário clínico do paciente, né? Ele já tem uma doença, ele se cuida bem, porque existe uma relação íntima entre saúde e os resultados estéticos, que as pessoas pouco sabem. Se você tá todo inflamado, se você tem uma jornada de atividade física precária, se você tá com um índice de gordura muito elevado, tudo isso impacta na efetividade dos procedimentos. Então, analisando e diagnosticando todas as características clínicas do paciente, você considera todos os riscos. Do outro lado, você coloca os benefícios possíveis. Para você fazer um procedimento, a balança do benefício, ela tem que ser mais pesada que a balança do risco. Se a balança do risco for mais pesada, o paciente pode te implorar que você não pode fazer. Então, a lógica é a capacidade diagnóstica e a régua ética do profissional. É isso que eu ia É falar. isso aí. Ética, né? Boa. E se eu faço um procedimento estético e não gosto do resultado, posso processar? É uma das perguntas aqui que a Jo Não separou não gostar do resultado, simplesmente não gostar do resultado não é motivo para você processar ninguém. Seria mais ou menos uma lógica análoga a você ir num restaurante e não gostar da comida e não querer pagar. Sim. Ou provar o vinho e falar, não, eu quero outro. Isso. Mas, por exemplo, Se ele numa tiver de boa estética, qualidade. eu quero de tal forma e acaba não ficando daquela forma. Aí tem que ver o que foi documentado, né? Porque aí é um contrato, né, Jô? Então é o que foi acordado. Aí é onde o meu trabalho entra. O trabalho jurídico preventivo, ele tá exatamente nesse refinamento. É eu dizer pra ele, olha, eu preciso que você estabeleça, isso é uma dica que eu dou em curso. Eu preciso que estabeleça primeiro uma queixa principal. Ô, Catarina, deixa eu te cortar bem rapidinho. Deixa. Porque a pessoa que é crua igual eu, né? Vocês são advogados, a Jo não atua, mas tem toda uma mochila aí de experiência e tudo mais. Ela entende tudo que tu tá falando. Eu não. Pra eu entender, você é o advogado do paciente ou do médico? Não, eu sou advogado dos profissionais. Inclusive, a maioria dos meus profissionais, dos meus clientes, não são médicos. Ah, sim, são os profissionais São- da área da estética, ponto. Isso, são dentistas, biomédicos, farmacêuticos, Perfeito. enfermeiros, Então, esteticistas. tu é o cara que faz lá o contrato, é o que Isso. assessora essa pessoa, explica. Defende, pra conversa ela com o poder paciente, se quer processar proteger. ele, exatamente. Perfeito, Ou entendi. que chega uma ação, por exemplo, de alguém que não gostou e ele vai lá e Acontece defende. muito. Ou Ah, denúncias de entidades, briga entre entendido. classes, fiscalização da vigilância de outros órgãos. Tá, aí tu estavas falando que
isso tem que estar documentado. Vamos exemplificar para ficar mais claro. A Jordana, ela vai num profissional, num dentista especialista em harmonização, e ela fala que ela quer fazer um preenchimento labial. Cara, eu quero deixar com mais formato de coração, quero deixar um pouquinho mais volumizado, não grandes coisas. O profissional fala, olha, realmente é possível, porque ele tem que olhar o que já está ali. Porque a anatomia, a estrutura muscular, óssea, é que nem o colo para definir o tamanho da prótese. O médico não fala pra gente, cara, essa prótese vai ficar muito grande pra você, vai te pesar, vai te dar problema na lombar. É a mesma lógica. O gel, por exemplo, o preenchedor, não é osso. Você não tem que inventar a cara que não existe. A lógica de harmonizar, ela tá justamente vinculada com você melhorar uma estrutura que já tá ali. Então você equilibra, você organiza, você cria efeitos, mas dentro de uma estrutura basal que já existe. Então a Jordana vai lá e fala, cara, eu quero dar uma leve suavizada. Aí o profissional vai lá no documento e coloca. A paciente Jordana tem a queixa de que ela gostaria que o lábio dela fosse mais volumizado. Sendo o lábio superior mais volumizado que o lábio inferior. Para isso, eu vou colocar 0,6 ml no lábio superior, 0,4 no lábio inferior, do produto tal, da marca tal, aqui tá a etiqueta do produto. Ah, tem que estar detalhado. Tudo, perfeitamente, porque senão o paciente, ele pode alegar, por exemplo, que foi colocado outro produto, ou uma quantidade menor que ele pagou. Aí tem uma série... a lógica Tem do muita jurídico... coisa, né? A lógica do jurídico é você antever tudo aquilo que um paciente, de repente, leviano, possa alegar, para você se preparar pro pior. Quando você tá preparado pro pior, você se prepara pro melhor. Essa é a ideia. Digamos, então, que... Vou colocar duas hipóteses pra gente dividir o caso onde cabe um processo ou não cabe uma reclamação. No caso onde não cabe uma reclamação, o profissional faz exatamente o que ele fala. O lábio superior fica um pouco maior que o inferior, de maneira cautelosa, até porque a Jordana não pediu nada volumoso, nada over. Foi tudo respeitado de acordo com o acordado, mas a Jo chega em casa, se olha no espelho, como ela nunca fez um procedimento, ela estranha. E quando a gente estranha, a gente não tende a achar que a gente é estranho, né? A gente tem que achar que alguém é culpado por isso. Então ela chega no profissional e fala assim, eu quero meu dia de volta porque eu não gostei. Aí não. Aí é que nem você não querer pagar uma comida porque não gostou do tempero. Só que agora é diferente de você ir no restaurante e dizer que vai vir um filé mignon e vir uma alcatra. Claro, com certeza. Já muda o cenário. Então, por exemplo, se ela pede o lábio superior maior que o inferior e ele deixa o inferior maior que o superior... Aí é um erro. É outro jogo. Aí é um erro. É outro jogo. O contrato não foi cumprido. O acordo não foi cumprido. Se ele fala que vai injetar um produto e injeta outro... É crime até, com a defesa do consumidor, mas o ponto é, são desrespeitos às regras, tanto da lei quanto regras entre as partes que foram colocadas nos documentos. Entendi. E quais que são as reclamações mais comuns, assim, que você... 90% desalinhamento de expectativa. 90% não é erro. 90% é eu não gostei, não ficou como a gente combinou, eu imaginava que seria diferente. Cara, mas e aí como é que tu vai fundamentar isso se loucura. fica no achismo? É loucura. Na verdade, é uma vantagem jurídica profissional. Só que em muitos casos, de fato, as pessoas não... Em alguns casos, as pessoas não gostam porque o trabalho poderia eventualmente ter sido feito melhor. Existem casos. Mas a maioria dos casos que eu vejo lá, tecnicamente, o trabalho foi feito. Aí a falha do profissional, que ela não é necessariamente jurídica, é desenvolver a habilidade de comunicar de uma maneira tão clara que o paciente saia da consulta do tipo... Puta, eu entendi demais. Então, Ou seja, o resultado que eu ver não vai me assustar. Existe um estudo de algumas universidades americanas que eu acho ele fabuloso, que você já deve ter ouvido a palavra placebo, né? Que é aquela palavra no hospital acontece muito, tipo, o efeito placebo. A pessoa está no hospital, acredita em Jesus Cristo, e aí por isso ela eventualmente tem uma melhora que não é explicada necessariamente tecnicamente. Existe o placebo estético também, sabe como é que é? O placebo estético é, você cria uma relação tão maravilhosa com aquela pessoa, você gosta tanto dela e confia tanto nela que você se acha mais bonito do que verdadeiramente você ficou. Isso acontece muito. É meio psicológico. Relacionamento, né? Quer ver Cara, todo mundo já viveu uma situação, todo mundo, 100% das pessoas que estão nessa sala aqui já viveram uma situação, vou dar uma situação da vida, que a gente foi em algum lugar, se interessou por alguém, seja homem ou seja mulher. E o papo rolou, foi fluido, aquela coisa que vai acontecendo, você não vê nem o tempo passar. Naturalmente. Né? Quando é com um profissional, você já sai tirando o cartão, você paga o que ele promete, enfim. E aí você vai conversando com a pessoa e a pessoa, de fato, ela esteticamente não é aquelas coisas todas, né? Só que alguém vem falar pra você do tipo, ô Jordana, o que você achou nessa pessoa? E a gente dá aquela resposta assim, ai, mas ele é tão bonitinho.
Tu percebe que não precisa de uma explicação lógica pra isso. Não precisa de simetria na face. Você não precisa ter um olho claro, um nariz assim, uma boca assada, um corpo assim. Você gostou tanto, a conexão foi tão grande, a energia bateu de tal forma que você passa a enxergar aquela pessoa pra você como mais bonita. E isso acontece dos dois lados. Eu percebo em muitos casos em que o profissional não conseguiu criar uma relação gostosa com o paciente, a coisa não aconteceu, e independente do resultado técnico, o paciente vai encontrar algum motivo pra dizer que não gostou. Porque na verdade ele não gostou, foi do profissional. Não gerou conexão, né? Ou Doideira isso, apressou né? a consulta. Cara, então a tua assessoria é 50% Comunicação. lei, contratos e 50% como tu ter relação com o teu cliente. Total. Eu separo em 3 partes. Eu separo na parte de educação, que é essa parte de ensinar ele o que previne de acordo com a minha experiência. A parte de documentação, que aí é muita coisa. Claro. E a parte de contenção, né? Que aí é quando acontece qualquer tipo de problema, seja com paciente, com funcionário, com entidades públicas, aí a gente entra pra tentar amenizar o problema. É porque a gente tá lidando com vários profissionais, cada um com o seu perfil. Tem pessoas que é mais fácil realmente virar e criar conexão com outras pessoas, que tem isso de forma natural. Tem pessoas que são mais reservadas, que são mais quietas. Porque elas precisam criar uma certa conexão. Exatamente. Sabe uma coisa que eu falo que vocês vão se identificar bastante, vocês que estão nesse mundo da comunicação? Eu costumo dizer que o problema jurídico do desalinhamento da expectativa, ele começa na rede social. Eu digo frases do tipo, a primeira consulta é no Instagram. A pessoa só vai no consultório pra confirmar aquilo que ela já pensou. A gente já define se a gente acha a pessoa confiável ou não ali. A gente não espera a consulta pra definir. Maneira que a pessoa fala, né? Tudo. A gente olha, inclusive, características pessoais. Se tu se veste bem... Posso dizer, eu bem acho que a gente esclarecido. define o profissional que a gente vai escolher mais por características pessoais do que técnicas. Até porque técnica, paciente costuma não entender nada. É verdade. Senão não estaria procurando. Exatamente. Eu não quero um dentista com sorriso feio, um personal com corpo feio. Exatamente. Mas mais do que isso, a maneira como a pessoa fala, a maneira como a pessoa age. Quer ver um detalhe da estética que eu noto? Eu já fiz lançamentos digitais até só sobre comunicação. Então, estudei bastante isso. Você pega uma característica de uma profissional da estética. Pensem vocês na qualidade de pacientes agora, tá? Todos concordamos que o bom gosto é o ponto maior aqui. Ela tem que ter um bom gosto que se reflete do tipo, cara, ela fez um procedimento numa amiga minha e ficou natural, ficou... Puta, eu achei ela linda. Ou seja, ela tem bom gosto. Só que se vocês concordam comigo que o ser humano sempre vai postar na rede social os melhores resultados que ele tem. Então fica uma janela na gente. Putz, será que esse é realmente o trabalho dela ou foi o trabalho dela só pra essa minha amiga? E não só isso, tá? Bom gosto não é subjetivo? Total. Em absoluto. Só que a gente confunde, né? Do tipo, a gente julga que um trabalho bem feito com uma outra pessoa tem mais chance de ser bem feito com a gente. É a prova social, a famosa. Só que olha onde eu quero chegar. Todas as postagens profissionais, elas carregam um ar do tipo, essa pessoa programou cada detalhe dessa postagem pra fazer com que eu achasse o que ele quer que eu ache. Então, eu tenho uma tese, que é a seguinte tese. Eu acho que as pessoas avaliam o bom gosto artístico de um profissional por características não óbvias. Do tipo, se ela tem bom gosto ao se vestir, se ela tem bom gosto ao se maquiar, se ela tem bom gosto ao decorar sua clínica, se ela tem bom gosto e elegância ao falar, Se ela tem um relacionamento saudável, sucesso. se ela tem uma família estruturada, o que passa estabilidade, o que passa segurança, se ela tem postura, um jeito de falar que não passa ansiedade, que passa controle, então o tom de voz, o posicionamento, todo o branding, as expressões de marca, tudo isso comunica o bom gosto que era importante pra mim, porque só o bom gosto do procedimento, ele não clica o botão do direct pra você marcar uma consulta. Você precisa de um pouquinho mais. Então, eu na minha concepção, todo problema jurídico, ele nasce e ele morre na comunicação. E eu cravo isso pela seguinte perspectiva. Eu acho que é muito pouco provável que qualquer um de nós processe uma pessoa que a gente gosta muito. É verdade. Eu jamais vou chegar pra Jordana e falar, Jô, te adoro, cara, te admiro desde a época da faculdade, tu é incrível, tu é uma pessoa maravilhosa. Toma um processinho aqui. Não, por exemplo, você é corajosa, fez o podcast, foi viver tua vida e tal, porra, te elogio um monte, mas assim, eu vou te dar uma processada só pra você ficar ligado, entendeu? Percebe como isso não vai acontecer? Não, Eu preciso que aconteça alguma coisa antes pra esse processo fazer sentido, porque o Já processo... aconteceu comigo, de eu Já? não gostar de um, por exemplo, uma toxina botulínica, sei lá o que, e falar, tipo, pra, sei lá, pra Jo, né?
Ai, poxa, não gostei muito. Achei que faltou, achei que não sei. Mas como eu gosto da pessoa que aplicou em mim, ai, mas deixa, da próxima eu falo. Jamais eu processaria. Agora, se fosse uma pessoa panaca, sacana, nariz em pé, ou que não tivesse mínimo, eu ia falar, quer saber? Dane-se. Ou que não tem Vai mínimo fazer- de relação. Mas Exatamente. Por quê? Porque vocês concordam comigo que, inclusive, até eu que sou advogado, quando a gente imagina processar alguém, a gente logo cria uma imagem da nossa cabeça, De da rivalidade. gente lá dentro de uma audiência e É? assim a pessoa. É. E você não quer estar assim com uma pessoa que você carrega afeto. Exatamente. Cara, você tenta resolver de todas as formas possíveis antes de fazer isso. Claro que é. Todas as- Então eu falo pra eles, a pessoa, a ferramenta mais importante, que mais protege vocês, não é um advogado. É vocês terem uma comunicação e uma habilidade social desenvolvida. Cara, e tu ter essa habilidade Perfeito. pra lidar com os teus clientes que precisam desenvolver isso é magnífico. Eu acho que já é meio caminho andado para as pessoas confiarem em ti. Exatamente. Primeiro os teus clientes e depois Sa- tu ensinar eles. A confiança deles em mim nasceu muito por isso. Quando eu falei pra vocês sobre sensatez, é porque vocês concordam comigo que é muito contra-intuitivo que o advogado fale que o advogado não vai salvar o mundo. Uhum. As pessoas esperam que o advogado diga, me contrate porque eu salvo o mundo. E a verdade é que eu não salvo. Mas tu se importa. É isso. E tu se importar é tu alertar o teu cliente antes de ele ver o problema, tu já viu. É a mesma coisa, tu tem um profissional que vai aplicar alguma coisa em ti e tu vê que ele se importa. De ele falar assim, mas Catane, eu acho que não vai ficar legal no teu rosto tal coisa. Catane, isso não precisa. É maravilhoso. Isso é legal. Porque daí tu vê que a pessoa se importa, they care, né? E essa é a sacada, eu acho que essa é a diferença, esse é o diferencial do profissional e criar relacionamento. Quem quer ajudar, quem quer vender, né? Exato. Muito e é tão bom. claro, né? É tão claro quando o cara é picareta, ele Eu só quer costumo vender. dizer... verdade. Esse exemplo que tu deu é maravilhoso. É verdade. Eu costumo dar o exemplo nas palestras que é o seguinte. Nenhuma mulher gosta de ir numa loja que a atendente fala que tudo fica lindo. Aham. Tu quer sinceridade? Qual que é a sensação que a gente tem dela? Que ela é uma enganadora. Ela quer vender? Minha vontade... Cara, eu sei que não tá lindo. Eu tô um balão, velho. Eu engordei. Bonito não tá. Né? E a profissional que ela é habilidosa, a atendente, ela fala assim... eu gosto tanto de você, de verde, de rosa. Você tá vestindo vermelho, né? Ela quer dizer que tá feio. Aham. Mas ela é habilidosa pra dizer. Só que ela sabe como dizer que aquilo ali Eu não acho ficou que legal. na tua paleta, o verde fica um espetáculo. Vamos provar uma que chegou, que eu acho que é a tua cara. E ela te direciona de uma maneira que ela diz não. Só que ela diz não de um jeito Sutil. apetitoso. Ela me faz ficar instigada a provar o tom rosa Exatamente. ou verde. É bem isso. Cara, eu ia te fazer uma pergunta sobre a questão das tuas referências. O teu pai, por exemplo, isso tudo te trouxe como referência não só na área jurídica, mas também a desenvolver esse lado de comunicação? Como é que foi? Não, o meu pai não foi referência pra mim na parte de comunicação. Eu consigo enxergar hoje as camadas desse meu processo de referenciação em Aham. outras pessoas. Minha mãe, inclusive, ela é uma comunicadora mais hábil que o meu pai. Sério? O meu pai é um cara mais bronco, de Lages, assim, ele tem um jeitão dele de comunicar, de brincar, super amoroso também, mas ele nunca foi esse comunicador na perspectiva de construir grandes raciocínios ou coisa nesse sentido. Do meu pai, eu acho que eu herdei a ética, se sentir mal por você não agir da maneira como você fala. Eu sempre vi meu pai lutando muito por isso, assim, inclusive deixando de ganhar dinheiro, deixando de fazer muitas coisas pra não romper com esse limite. Então, talvez esse teu lado bem justiceiro tenha vindo Tem dele. muito. Eu vi ele brigando muito por isso, eu vi ele lutando muito pelos clientes, eu vi ele sempre muito estressado com as coisas, do tipo, envolvido até mais do que ele deveria, sabe? E em contrapartida, eu vi da minha mãe sempre também uma habilidade de comunicar, só que tanto eu quanto a minha mãe, que a gente tem essa característica afetiva, essa característica emocionada, ela é uma característica que para você vencer no mundo corporativo você precisa lapidar. Exato. Você precisa lapidar. Eu hoje... sabe por que que... Isso que eu vou falar pra vocês é muito íntimo. Sabe por o que Só que... pra gente tu vai contar, né? Tá muito... Não, mas não me importa. Eu Só tô numa entre fase... nós- Eu só tô numa entre nós fase três. que... Eu tô numa fase que não me dá microfone que vai vir, velho. Tem que vir. Vai vir. Já E não eu, tem mais e eu me medo. sinto muito leve com isso. Um dos motivos que me faz... quando eu ganho dinheiro, quando eu ganho popularidade, sabe o que me tranquiliza? Parece que me dá um pouco mais de certeza que eu tô no caminho certo, mas que eu tô no caminho certo pra eu poder ser eu mesmo completamente nu.
E eu só não fui hoje, não por mim ainda, mas porque eu acho que os espaços, determinados espaços ainda não estão preparados. Determinados espaços a pessoa não quer o teu bem. E determinados espaços você não pode sangrar em tanque de tubarão, entendeu? É bem isso. Mas nos lugares onde eu me sinto seguro, ambientes seguros para isso, eu vou revelando até para que outras pessoas que querem traçar um caminho profissional e ter resultados incomuns, elas saibam que elas não precisam ser super-heroínas, que elas não precisam ser intocáveis, que elas não precisam ser imunes a fragilidades. Que elas podem ser introvertidas, que elas podem ser tímidas, que elas podem ser emotivas, que elas não precisam ser frias. Humanas. E que elas podem ser humanas e se preocupar com o outro de verdade. E que sim, o universo não vai devolver, você não vai colher tudo que você planta, já aviso. Mas se você não plantar, você não colhe também. Bacana. Inclusive, desculpa, tava falando, né, pra quem tá começando. Qual que seria a tua dica pra quem tá começando no digital? Não necessariamente na tua área, né, mas no digital. Porque assim, muito da tua carreira e do sucesso da tua carreira vem pelo digital, eu né? devo ao digital, sem dúvida. Tu acha que isso que te expandiu ali pra palestra? Com certeza, pra ir pra fora? com certeza. Hoje você tava falando antes de entrar aqui, inclusive, que tá mais em São Paulo do que aqui Sim, hoje em dia. Com certeza, sem sombra de Então, dúvidas. o que tu fez que foi crucial pra te dar, no digital, pra te dar essa... Algumas coisas. Eu diria que a dica mais importante é tu selecionar com quem que você vai falar. Ter um nicho. Diz o nicho mesmo. Porque, vocês imaginem, eu vou usar um exemplo, vou parafrasear a Thay Dantas, que ela usou um exemplo que eu achei maravilhoso no podcast que eu gravei com ela. Vocês imaginem uma esponja, esse é o nosso cérebro, absorvendo todas as informações de todos os lugares possíveis e imagináveis. Hoje tem propaganda vendendo pão de queijo no elevador aqui do prédio. Então, você tá recebendo oferta e gente cagando regra o tempo inteiro sobre tudo. Todo mundo sabendo resolver todos os problemas que os outros têm e não resolve, ninguém resolve os dela. É o momento da sociedade mais incrível e paradoxal que eu já vi na minha vida. É o momento que eu noto que as pessoas mais sabem resolver o problema dos outros e que elas estão mais arrebentadas emocionalmente. Pra mim não fecha a conta. Estão na merda e ajudando os outros. É incrível. E estão vendendo coisa pra ajudar. Mas enfim. Então, essa super atrofia do nosso cérebro, essa exaustão mental que todo mundo tá, e cara, mesmo que você não fique no celular, você tá meio exausto. Todo mundo tá. Porque é uma coisa do tipo, você tá ficando pra trás o tempo todo, você é pior que os outros o tempo todo, você é colocado de frente com esse processo comparativo de uma maneira que nunca aconteceu antes. Tanto que não é à toa que os maiores índices de depressão e ansiedade que a gente vive falando aqui Sem também dúvida, é agora. sem dúvida. E é por isso que o anti-marketing tá começando a fazer sucesso na internet. Exato. Ai, sim. E eu acho maravilhoso que isso aconteça. Inclusive, muitos mudando. deles fingem, mas fingem muito bem. E eu já acho que é bom. Mas o ponto do anti-marketing é fundamental, que é essa pessoa que ela é tão absurda que uma pessoa não faria aquilo de maneira programada, entendeu? Então, eu introduzi isso pra dizer o seguinte. Nesse cenário muito disputado, não tem espaço pra todo mundo ser famoso. A verdade é essa, as pessoas têm que entender isso. E isso leva a gente pra um lugar, que é o lugar que, se eu não pegar uma agulha muito fina, eu não entro nessa esponja. Uau. Porque ela tá completamente dominada. E já tem outras pessoas, e aqui tem um ponto fundamental do Instagram. Você tem noção que a gente não disputa entre nós que temos podcasts. A pessoa que vai escolher se ela vai gastar 1 hora da vida dela pra assistir o de vocês ou o meu, ela vai scrollar o Instagram, embaixo da gente vai estar a Anitta, o Zac Efron, o Menos é Mais, a Paola Oliveira, site de fofoca, o jogo de futebol. A gente disputa com o mundo inteiro, não é Instagram por nicho. Então a gente tem que ser muito certeiro no que Então, vai... ter o público, né? a primeira coisa e a mais importante, eu acho que é a seleção. O quanto mais específica, melhor. Porque, gente, tem um livro maravilhoso que se chama-se 1000 Fãs Fiéis. Você não precisa de mais do que 1000 clientes fiéis para vencer. 1000 clientes fiéis pagando um bom valor para você, mensalmente, anualmente, você tá multimilionário. Meu Deus. Só que a gente acha que a gente precisa de uma legião gigantesca de pessoas pra chegar no lugar que a gente quer. E na verdade a gente não precisa. É um corte. A gente não precisa, a verdade é essa. Um corte, inclusive um corte Tramontina pra gente. Exatamente. Tá aprendendo contigo. Não, isso é... Só que é duro, tá? É duro porque a gente vai perder nesse processo. Eu não tô dizendo pra vocês que é fácil, é horrível. Muito difícil tu horrível. encontrar com quem você vai falar. E a especificidade do teu conteúdo, quando o leque é assim. Isso. Eu acho que... Eu vou tentar ajudar vocês numa perspectiva aqui que me ajudou.
Sabe aquele tipo de... Vamos pegar assim, tipo de pessoa e tipo de tema? Tipo de pessoa e tipo de tema. Qual tipo de pessoa e tipo de tema vocês poderiam ficar conversando 5 horas aqui? Já é o nosso... Qual tipo de livro e tipo de filme dá vontade de assistir de novo mesmo? Qual tipo de tema de livro vocês não cansam lendo? Porque a maioria dos... A gente tá com cansaço pra ler hoje em dia, né? Mais do que a gente tinha antes. Qual tipo de livro não te cansa? Você tem vontade de devorar? Qual tipo de tema dá curiosidade pra se aprofundar mais? Eu acho que é esse aí. Porque quando você se interessa por um tema, você se torna interessante pra pessoa que já vive naquele tema. Uau. Porque a gente vai estar se aprofundando, é algo que é nosso, naturalmente nosso. E que a Eu gente vou vai dar um exemplo focar aqui. naquilo. Quando eu vou conversar com um profissional da harmonização, gente, o único assunto que ele não quer ouvir de mim é jurídico. Pra eu ser interessante pra ele, eu tenho que entender do mundo dele. Então, o foco... Ser interessado, né? Exatamente. O foco é você mergulhar no mundo da tua persona, mergulhar no mundo do teu público-alvo. Eu sou assertivo nas postagens, não porque meu design é bom. Que tu pensa como teu público que tá assistindo. Vão nos meus comentários de alguns posts meus, em quase todos os posts vão encontrar assim, cara, parece que você mora dentro da minha cabeça. Você já entendeu muito bem. Parece que você mora dentro da minha clínica. Teve um convidado nosso, um Felipe Moller, ele é líder de criatividade de uma comunidade agora, e ele falou, cara, ele tinha um Instagram muito grande, que era, sabe esses Instagrams de motivação, sei lá o quê, Legal. de frases? Lá no início, quando começou, ele tinha um. E ele falou, minhas postagens eram com base no que meu público sentia naquele momento. Então, de manhã cedo, eu postava um negócio que ia motivar a pessoa. Perfeito. À noite, eu já postava uma coisa relax, porque a pessoa já não tava mais Joel trabalhando. J fala isso também. E ele falou isso e eu fiquei, cara, ele assim, tu tem que pensar como o teu público, porque senão Tu tá vivendo num mundo paralelo. tu tá Eu fazendo fiz- como todo mundo. Eu fiz uma mentoria bem cara. Vamos dar de graça pro povo aqui. E ela era uma mentoria de criação de narrativa. E storytelling. E ele deu uma dica que parece simples, mas que mudou muito a minha vida, assim, na perspectiva de conteúdo, que ele me dizia basicamente assim. Você tem 3 narrativas quando você pensa num produto, num negócio. Primeiro, é a narrativa do expert, que é a tua. Na narrativa do expert, não basta que o expert seja bom naquilo. As pessoas que estão enxergando ele, elas têm que validar que ele tem background pra falar do que ele tá falando. Que ele tem moral. É tipo quando alguém vem pedir voto pra gente, que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tipo, cara, quem que é essa pessoa? Qual a tua bagagem, né? Qual que é a tua procedência? Cadê tua bula? É a bula da pessoa. Então a narrativa do expert. Depois vem a narrativa da persona, que é a narrativa do público que você quer encontrar. E depois, só depois, vem a narrativa do produto. Aham. É o funil. Eu vou falar um fenômeno pra vocês que eu tenho certeza absoluta que vocês duas já passaram. Sabe quando a gente passa na frente de umas lojas e que a gente olha pra loja e fala assim, vai quebrar. Sim. Vocês não têm isso? Tem. Por que que Ainda isso, mais em Balneário Camboriú, né? por que que isso acontece? Porque ela foi pra narrativa do produto antes de ir pras outras narrativas antes. A gente não sente pra quem que é o produto. Não criou conexão. Cara, é uma loja que a roupa é meio cara, meio barata. Meio gordo, meio magro. Não sabe Meio se é colorido. masculino, meio feminino. Não sabe se é Não tem brega. identificação, porque não até tem o, identidade. Até o brega vende. Mas pra Aham. pessoas que gostam de brega. Exatamente. Esse que é o lance. O dourado, brilhoso, colorido também vende. Tem a galera que compra Tem um Animale nicho ali. e tem a galera que compra roupa na Van e vai ter público pra tu. Lembra a Bruxa Modas que tinha em Balneário Camboriú? Estourava. Estourava. E tinha. Exato. Só que loja que tem em Balneário Camboriú, ó, há anos, e que tu passa lá um vestido é 5 mil volts. Exatamente. Tá aí. Esse é o Tem lance. público pra tudo. Só mas que a é Volts, segmentado. só que a Volts você sempre soube pra quem que ela era, né? A Volts você sempre soube pra quem que ela era. Exato, exatamente. Não O se público perde. da Bruxa Modas, ele não é preconceito, Não é. é seleção mercadológica. É. O público da Bruxa Modas não vai lá. Era o C. É o público C, volts pro público A. Exato. Trazendo pra Balneário, a dona da Volts não se importa que o cliente da Bruxa Modas não vá na loja dela, ela quer que não vá. Exato. Exata. Quite luxury, né? Quando Exatamente. começa a se tornar que muito, daí é- tu já não quer Inclusive, mais. esse termo, eles chamam de quiet beauty na estética. Que é o minimalismo estético, porque as pessoas falam muito de exagero de transformação, e hoje a tendência da estética, da harmonização é justamente o contrário. A tendência é Mas totalmente lentes, pró-naturalidade. lentes nos dentes. Também Se existe... tornou tão acessível que quem tem condição não quer mais. Porque É. não quer ser igualado a quem Mas é que eles estereotipam com aquela lente feia, né? a lente feia. Estamos falando Tem umas daqui- lentes maravilhosas, só que sabe Que- qual que é a lente maravilhosa? Aqui É que a gente não sabe que é lente. Aqui não parece que é lente. Um dentista veio aqui, Claro. ele, inclusive, ele cuida do meu sorriso, ele falou... É aí que eu vejo que eu consegui chegar no meu objetivo. Quando o meu cliente, meu paciente, eu faço uma lente nele e ninguém fala que é lente.
É isso aí. Uma moça me perguntou no lançamento, no dia do pitch de venda, qual seria a melhor bio que eu pensaria pro Instagram dela, né? E eu coloquei e ela me falou qual que eram as crenças dela, a maneira como eu enxergava na harmonização, e disse assim, eu colocaria na tua bio assim, meu objetivo com a estética é que ninguém perceba que você fez um procedimento. É isso. Perfeito. De tão natural que ficou. Essa é a lógica. Mas se um dia eu fizer alguma coisa de cirurgia, por exemplo, eu quero que seja tão sutil, mas tão sutil que a pessoa não fale assim, com certeza ela Não, fez a lógica aí veio com ela, é original de fábrica. Exato. E só pra complementar o Exato. lance da narrativa ali, quando a gente fala da narrativa da persona, que é o público que você quer atingir, e aqui vem a magia da coisa. Ele disse assim, você tem que focar nos pensamentos, nas emoções e nas atitudes erradas que a pessoa toma porque ela pensa como ela pensa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa abre uma clínica e ela quer atacar o emagrecimento. O protocolo dela é um protocolo de emagrecimento. Vocês concordam comigo que falar eu vendo o protocolo de emagrecimento High, Full, HD, Valita, 4K não gera desejo nenhum? Nada. Porque ninguém se envolve com isso. Ninguém olha, nossa, 4K, vou marcar uma consulta. Sim. Os nomes técnicos. Tá, As whatever. pessoas só se envolvem com aquilo, exatamente aquilo que elas estão vivendo naquele momento. Então, qual que é a propaganda? Não é assim, queira emagrecer também. Não. É mais legal ser magro. Você vai pegar gente sendo magro. Não. Lembra daquela calça? Exatamente, o negócio é, imagina você ir na praia e não se preocupar de sentar numa cadeira. Imagina você ir na praia e não se preocupar com o teu corpo. Identificação na hora. Você É. lembra de você mesmo. Esse é você representar tangibilizadamente exatamente o pensamento, a emoção e a atitude que ela toma. Qual que é a atitude que ela toma? Porque qual que é a ideia? Olha como volta pra você conhecer a pessoa. Se você fala exatamente o que a pessoa pensa, qual que é a tua cabeça na hora? Cara, é pra mim? É pra mim. Preciso comprar isso. É que nem quando você sai com uma pessoa, a pessoa fala que ouve exatamente a música que você ama, que ela sai exatamente no lugar que você sai, você fala, eita. É de Deus. Você já puxa. Ai, me ferrei. Você já puxa isso aí é de Deus. É bem Jesus isso. amado, É pra nasceu mim, pra mim. nasceu pra mim, é Essa é a isso. lógica. Isso é totalmente marketing. O teu trabalho não deixa de ser marketing, né? Total. Ô, Catani, qual que é a tua maior referência, ou uma das tuas maiores referências no digital? Tem nomes aí pra dar pra gente? Arrobas? Da advocacia, não. Sendo muito sincero. Assim. No Digital. marketing, de Digital, repente. geral. Cara, eu gosto muito da Thay Dantas, que eu entrevistei no podcast. A Thay Esse Dantas, nome é estranho. a Thay Dantas é aquela que... Eu vou falar uma frase que ela diz no começo pra ver se o branding dela tá forte. Ela fala assim, ó. Vou tentar falar com o tom de voz dela. Tá. Pessoas altamente inteligentes, elas têm um estranho hábito. Já ouviu um vídeo que ela Já. fala isso? Já, eu sabia. Esse nome não me era estranho. Aham, aham. Essa é ela. Ela é genial. Nossa, precisa ela assistir. foi, Muito ela bom. foi, ela foi a construtora da marca da Boca Rosa Beauty. Ela foi a construtora da marca do legal. G4 Educação. Quando Legal. que vai estrear? Acho que terceira semana de agosto. A gente vai tá preparando. Como a gente é marinheiro de primeira viagem, a gente tá vendo quanto tempo vai levar a edição. Sim, Sabe claro. aquela história toda de gente que tá começando? Muito Bem-vindo à família de podcast. É Bem-vindo isso a aí. esse universo. Eu queria te perguntar qual que é o teu maior objetivo hoje na tua carreira. Cara, a gente já tem um ecossistema, eu já sou sócio proprietário de várias empresas. O meu grande objetivo é conseguir tracionar essas outras empresas, que é uma empresa de educação, que é um projeto que a gente está começando agora atrelado a esse podcast, que é um projeto de comunicação também, jornalístico, junto. Eu conseguir ver esses meus sonhos em forma de CNPJ, que estão fora da advocacia, vivendo, ganhando vida, assim. Eu Muito acho que legal. hoje o meu principal objetivo não é nem... Se eu te disser que é ser rico, multimilionário, cara, definitivamente não é. É eu perceber que eu tô conseguindo viver e que boa parte do meu dia ele é dedicado para um trabalho, é dedicado pro trabalho criativo. Pra um propósito Se eu teu. chegar num momento, cara, da minha vida que eu tiver 100% do meu dia dedicado pro meu trabalho criativo, obviamente que eu nunca vou deixar de ser o guardião da empresa, o gestor e tudo isso. Mas que eu puder me dedicar para aquilo que faz meu coração vibrar, que é pensar em como que eu faço as pessoas entenderem as coisas da vida e aquilo que eu acho que é importante para elas, Que massa. eu vou ser uma pessoa realizada. Acho que feliz não é a palavra, né? Porque felicidade é instante, não é estado. Mas uma pessoa realizada. Muito bom. Ótimo. E em que momento, geralmente, as ideias ou a criatividade vem pra ti? Viajando demais,
Muito. Quando eu viajo, vem demais. No banheiro, é impressionante. O processo... Nossa, Só no pensa assim, banho, cadê a no caneta? No banho, no banheiro, é muito louco. Ou dirigindo sozinho, Dirigindo escutando uma sozinho, música. quando eu vou pro aeroporto, é uma loucura também. Às vezes eu quase bato o carro porque eu preciso pegar o celular pra escrever nas notas. Senão já foi, passou, Senão já foi. Passou dos 30, a gente já Isso tá é uma assim, dica né? legal, tá? Que ela parece simples, mas ela é fundamental. Eu fiz um curso de criatividade e o cara falou assim, a parte mais importante da criatividade é em qual gaveta você guarda suas ideias. De identificar isso em si mesmo. Cara, isso é muito importante, você não perder as ideias. Você precisa ter um lugar. E ele falou assim, sempre guarde no lugar que você já anota as coisas. Pra tu sempre... Eu é as notas, por exemplo. Uhum. Então ele falou assim, cara, teve uma ideia, coloca nas notas, porque depois tu esquece e se perde. Vocês perguntaram dos... Cara, o Leandro Ladeira é muito legal. Ah, sim, sim. O Leandro Ladeira é muito legal, porque eu Você acho que assim, mencionou ó, o Joel J antes, daí eu falei, vou o perguntar. Joel J é legal, mas eu acho o Joel J um tanto quanto óbvio. Eu acho que o melhor conteúdo dele não é o de graça, é o pago, talvez. Pode Eu acho que o conhecimento Ele mais entrega valioso do o Joel ouro no- eu acho que o conhecimento mais valioso do Joel J é o conhecimento empresarial, que ele só entrega nos produtos que ele tem com o Flávio Augusto e com o Caio Carneiro. É o sentimento que eu tenho. Aham. O Ladeira e a Thay Dantas, eles entregam já bastante coisa no gratuito. Então eu acho que pra galera ver. E também porque eles seguem uma linha que é a linha que eu acredito, ambos. Que é a seguinte linha. Tudo aquilo que daqui pra frente parecer, tiver cheiro, tiver cor, tiver cara, andar como marketing e vendas, não vai vender. O que vai vender é o que parecer história, é o que parecer cena da vida real, é o que parecer humanidade. Senão não vai colar mais. Perfeito. É isso que É no isso. fim das contas as pessoas se identificam com isso, com histórias, né? Total. Desde Inclusive, sempre. a gente vai entrevistar logo depois, vai vir um episódio de uma menina da geração Z, já não é mais a nossa geração, Legal. que ela trabalha com sendo influenciadora, mas indiretamente. De uma forma que não parece que é que não venda, é- e é venda. Não tipo, é mais publi. escrachado, né? Vai ser dito que é dito que é publi, mas de um jeito que tu não sente que aquilo é tipo, gente, compra essa caneca, ela é R$19,90, tá em promoção, aqui no Expresso. Tá Não. raríssimo isso, né? Tá Inclusive a era dos influenciadores tá extremamente em crise, né? As empresas não querem mais influenciadores. Aquele Matheus que tem Eles o pai querem lá. pessoas que Focando- influenciam, mas não querem mais Eles estão influenciadores. focando em micro-influenciadores, porque muitas vezes converte mais pra marca do que pra grandes Não, nomes e que... o approach tá diferente Não também. Tá, Tá total. bem diferente. Mas é o approach de não parecer aquilo que é, né? Eu acho que essa é a lógica. Inclusive eu ouvi Despertar uma desejo, frase, né? eu ouvi uma frase, não lembro em qual curso que foi que eu fiz, porque papai eu levantar pra ensinar, eu como eu sentei pra aprender. E que ele falou assim: "Você não é mais a tua profissão". Ele falou assim: "Guilherme, por exemplo, você não é advogado. Quando se fala de digital, você é um influenciador que dentre das coisas que você faz, você advoga". Essa mudança de perspectiva ela é fundamental. Muito bom. Você não se coloca como a tua profissão técnica, porque ela normalmente não interessa para as pessoas. Você se torna um influenciador, ou seja, um ser pensante, um cidadão que pensa, tem ideias, opiniões, estilo de vida, roteiro, ritual, que dentre as coisas que você faz, uma delas é advogar. Essa mudança mental, acho que ela é bem importante. Por isso que o vlog funciona, porque as pessoas, elas Claro. querem acompanhar a tua vida, porque elas se identificam contigo, te acham um cara massa, meu. Então, o que ele faz a partir do momento que ele acorda? Qual que é a rotina desse cara? O que ele consome? Muito Bom, doido. Amiga, eu queria que tu perguntasse sobre o conselho de 10 anos. E tu sabe por que Eu o já vlog... pergunto. E tu Eu sabe... tenho outras coisas pra perguntar também. Já É te- que a gente tá apertado aqui no horário Fechou. e tem aqui, ó. Eu verdade, sei. exagero que eu quero Só muito mais saber. um ponto. Sabe por que o vlog funciona? Ah, Porque é muito difícil você enganar uma pessoa mostrando 20 minutos do teu dia. É. Esse é o principal motivo. De muito corridos. difícil. O vlog não funciona Não porque são cortes. o vlog não funciona porque é vlog, é porque o vlog normalmente acontece dentro de casa e as pessoas imaginam que você é mais confiável dentro do teu lar, secando o cabelo, escovando o dente do que na frente de uma câmera dentro da tua empresa. Cara, mas quantas pessoas que eu conheço que são de um jeito, tu liga a câmera, muda. E não tô dizendo que são pessoas que estão querendo manipular, não é isso. É medo. Nós temos uma amiga que ela tem um negócio lucrativo, ela tem 2 empresas e tudo mais. Coloca uma câmera, a voz dela afina, ela não consegue olhar pra câmera, ela muda. Então aquela potência de mulher no trabalho dela não é a mesma completamente pessoa diferente. Não, eu filma. falo que a pessoa quase que incorpora um espírito, né? Eu Aham. vejo... Mas tem o oposto E também. tem o oposto. Tem a pessoa Tem o que não fala, que é o Mike, o meu noivo, muitas vezes ele é mais introvertido.
Mas apesar de quando ele conversa, ele tem a vai. opinião dele, ele fala. Só que quando ele liga a câmera, ele tenta trazer o outro lado. Quando, na verdade, ele deveria se manter sério, trazendo a opinião dele. Mas ele tenta trazer o outro lado. Porque que daí não É um selfie novo, né? Ele cria um... disruptivo, né? É disruptivo. A pessoa fala, mas esse nem parece aquele cara. Não que parece o eu falei Mike, ontem." que tá gargalhando aí. Mas vocês sabem que eu acho que isso tem relação com aquilo que a gente falou de se sentir importante também, né? Porque eu acho que o principal ponto é que quando eu ligo uma câmera, na nossa cabeça vem o demôniozinho aqui, que ele fala uma coisa assim, ó, tá todo mundo te vendo. Quando na verdade ninguém Eu preciso tá. parecer ser legal. Sabe? Isso, eu tá preciso- todo mundo. A gente imagina que Aí tu tá. se assiste 30 vezes. Preciso que gostem de mim. Porque tu acha que as pessoas estão assistindo 30 vezes aquele vídeo. Às vezes as pessoas assistiu 2 segundos Gente, e tá passou todo mundo pra resolvendo próxima. seus BO, né? Ó, eu tenho umas perguntinhas pra Manda. fazer pra ti. Antes de ir pro bate-bola aqui. Pinga fogo? Exatamente. Esse pinga-fogo tá muito bom. Tem 2 perguntas que eu quero fazer. Uma, que é um pouco mais pessoal. Uhum. Eu até me perdoo se tocar muito Imagina. em detalhes da sua vida. Mas assim, Que isso? o Catani, eu conheço há um tempo já. E uma das coisas, compartilhando para as pessoas que estão vendo e pra Nádia agora, que eu acho que ela não sabe, que sempre me chamou muito a atenção, que eu sempre admirei em ti, apesar de ser uma coisa bem reservada, eu nunca falei isso, nunca expressei isso, é a tua relação com teu irmão. Uhum. O irmão dele tem síndrome de Down. E a tua relação com ele eu acho magnífica. E aí eu te pergunto, tu acredita que esse convívio, desenvolveu ainda mais a tua comunicação e talvez esse senso de justiça? Ah, desenvolveu tudo. Desenvolveu tudo. Eu acho que vocês me perguntaram sobre os meus mentores, né? Eu acho que ele é o meu maior professor. Eu acho lindo vocês. Disparadamente, assim. Porque o Down, ele tem uma característica que é primordialmente a pureza. E quando eu falo pureza, é a pureza pra... É como se não existisse ego ali. O Freud separava entre id, ego e superego, né? O id é teu instinto animal, aquilo que vem de dentro de você. O superego é aquilo que a sociedade traz, a moral, aquilo que são as regras. E o ego é o meio termo entre as duas coisas. Ele é como se ele falasse exatamente o que ele tá sentindo e fizesse exatamente o que ele tá sentindo. Tanto no sentido de te abraçar e te beijar no meio da rua, como no sentido de olhar pra você e falar, não quero falar contigo. E eu convivo com a pureza há mais de 20 anos. E eu convivo com essa energia. Ele tem 20? Ele fez 24. E eu convivo com essa energia pura de amor e de genuinidade há tanto tempo. E hoje eu sinto que as pessoas, por incrível que pareça, por maior paradoxal que isso seja, eu sinto que as pessoas, o que elas mais estão sentindo falta é dessa característica infantil que tá faltando em todo mundo. Porque tá todo mundo num teatro. Até a criança quer ser adulta hoje. Tá todo mundo no teatro. E exatamente os desejos que a gente tem quando criança são os desejos que a gente tá querendo buscar agora. Que é um amor verdadeiro, que é um acolhimento real, que é uma amizade de verdade, que é um abraço que não mede quem tá do lado, que é um beijo que não liga, se baba, que é um cachorro quente que cai o molho na barriga e todo mundo é ri. sincero, né? Porque isso tá em extinção. Zero A verdade é performance. essa. A verdade é essa. Então, a minha convivência com ele me purifica. A minha convivência com ele me ensina. Legal. E isso não é de hoje. Eu tenho muito orgulho de ter me tornado mais parecido com ele e entender esse lado da vida, que a vida não é a vida não é o digital, a vida não é a profissão, a vida não é o dinheiro. A vida ela pode ser incrivelmente bonita no simples, sabe? No mundo dele, colando as Tu figurinhas. falou no início, no off, que É é isso isso. que acontece. Exato. Colando as Exatamente. figurinhas dele, vendo o futebol dele, criando o De forma próprio... bem genuína. Criando é o próprio muito lindo. mundo dele, ele pega uma folha, ele ama novela, né? Aí ele escreve, Casa do Projac. Aí ele bota ele e 49 atrizes que vão pra casa do Projac no Rio de Janeiro. A gente não vai. Aí quando a gente fala, pá, mas eu não posso ir não, com você eu falo pelo WhatsApp. Muito bom. Então, como ele não tem grandes amigos, pela sociedade ser como ela é, ele cria o próprio universo dele. Então eu acho que várias das coisas que eu acredito que a sociedade busca, que é aprender a lidar com a própria solidão, que é criar os mundos se o mundo que existe não é afetuoso e acolhedor como deveria, que é ser puro e dizer o que você quer e o que você não quer, sem preocupação com o que as pessoas vão pensar, Exatamente, assim, não tá nem aí pro que os outros... que é manifestar. Esses dias ele chegou pra mim e falou, Gui, tá chegando o dia 12 de junho, você faz uma gentileza de arrumar uma namorada pra mim? Ele falou pra mim. Isso é uma coisa que
99% das pessoas solteiras gostariam de falar umas pras outras. Alguém arruma um namorado pra mim, mas o que acontece? Ninguém fala, porque a sociedade é um puta teatro. É isso! É isso. E Mas ele quando eu era fala. solteira, eu falava para minhas amigas, meu, vocês estão fazendo um péssimo trabalho, estão me apresentando gente, fazem nada. Eu falava. Sabe? Mas agora encontrou, agora tá bem. A gente hoje vive pisando em ovos, né? E isso é cansativo. É cansativo porque tá todo mundo performando, né, Catani? Ó, vamos lá. Eu só queria mostrar, fecha aqui na minha câmera, produtor. Gente, eu escrevi tanta coisa. Cara, eu tive muito insight, muita coisa que a Catani escreveu. Diz tudo. Eu escrevi aqui na minha folha, eu nunca rabisquei tanto. Eu Cara, sabia, muito que, obrigada eu sabia pelos que seria uma ensinamentos. aula. Coisa boa. Sabia. Muito legal. Última pergunta, Muito que é um legal pouquinho mesmo. profunda, mas a gente precisa... Manda. Nossa convidada chegando. Boa. O que você diria se pudesse pro Catani de 10 anos atrás? Catani só teria, o quê, 22 anos? Você, eu diria... Respira, porque você precisa exatamente de tudo que vai acontecer na tua vida. Top. Legal. Show. Muito bom. Vamos para a verdade ou exagero? Verdade e exagero. Só Bora. pode Você vai falar responder verdade. e exagero. Maravilhoso. Sabe que no meu podcast eu vou revelar para as pessoas, o meu é cata ou corta. Legal. Cata é quando a pessoa aceita a ideia, corta é quando ela não aceita. Já temos um spoiler, vamos temos um assistir. Seremos as primeiras pessoas a assistir Tomara. teu podcast. Eu falo um, você fala outro, tá, amiga? Tá, vamos lá. Dá pra ser preso por um erro estético? Verdade. Todo mundo tem que ter contrato? Verdade. Instagram pode ser prova em processo. Verdadíssima. Se o paciente assinar um termo, o profissional nunca pode ser responsabilizado. Exagero. Dentista pode aplicar botox livremente, mesmo sem especialização. Verdade. Postar o antes e depois, sem autorização do paciente, pode dar processo. Verdade. Se o paciente chorou no final do procedimento, já é considerado dano moral. Exagero. Só médicos podem fazer harmonização facial. É mentira. Não é nem exagero, é mentira. Tem mais alguma que você falaria? O que a galera fala Qual que é exagero? o maior mito, vai? É, o maior exagero Tem de vários. todos. Que procedimentos injetáveis são de exclusividade médica, né? Isso é uma coisa que a gente vê direto nas mídias. E não é. Não, definitivamente não. Na verdade, só para tentar resumir o máximo possível, desde 2013, desde a publicação da Lei do Ato Médico, essa Lei do Ato Médico ela teve vários vetos pela Dilma Rousseff, que era presidente na época, e um desses vetos foi a divisão dos conceitos entre injetáveis e invasivos. Invasivo foi definido tudo aquilo que está escrito na Lei do Ato Médico. Muito embora a Lei do Ato Médico seja só para o exercício dos médicos, eles usam para todo o resto do povo como se eles fossem o Ministério da Saúde. Sim. Mas não é. Lá é dito o seguinte, procedimentos invasivos são aqueles que atingem orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. A pele é um órgão, mas externo. Certo. Isso significa o quê? Que procedimentos que afetam derme, epiderme, tecido subcutâneo, intramuscular, que são as camadas aqui da pele, Não é invasivo. não são invasivos. Olha só. É por isso que todas essas classes, a partir do momento que isso foi colocado na Lei do Ato Médico, começaram a fazer suas próprias resoluções, começaram a criar suas próprias pós-graduações e começaram a estudar, produzir cientificamente e trabalhar nessa área. Por isso que todas Olha. elas podem fazer os procedimentos. Só que o que acontece? Como as entidades médicas são muito organizadas, são muito poderosas, elas dominam e têm hegemonia por boa parte da mídia, e a população é uma população ainda meio que medicalista, a gente tem admiração por médico, eu também tenho. Então, se a gente sair na rua e perguntar a cada 10 pessoas, 9 vão dizer que querem fazer qualquer coisa com médico e não com outro profissional. É Sim. natural. É muito fácil para eles dominarem a narrativa. Certo. Por isso que o meu surgimento foi visto como importante por essa classe, porque eu fui talvez a primeira pessoa que teve coragem de dizer publicamente que tudo isso era um engodo narrativo. Que na Como verdade não é só falta. médico que precisa. Como falta Não. informação, né? E Pode. se você, aqui ó, na câmera aberta pra aparecer todo mundo, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só seguir agora o podcast do Catani. Tem O arroba já. o arroba específico do Expresso é o seu Não, ainda? Do ainda Expresso? é, Do Eu falei Expresso? Expresso do Falou. seu podcast. Nossa senhora. A sucursal do Impresso. Associação. Seu ele, Expresso. ele não, o nome vai ser CataCast, se procurar por CataCast Ó, no, gente. no YouTube vai encontrar, ou então por Hoff TV, que Perfeito. vai, ser o, Olha! que vai ser o canal geral. essa é a Hoff TV é um aplicativo? esse é o grande segredo. Hoff TV vai ser um universo da harmonização que ainda não existe.
O nome legal. já diz muito sobre ele. E o CataCast é só um braço dentro da Hoff TV. Ele vai ser um braço meu, né? Como embaixador do projeto, vai ter um braço meu, entre outros canais e programas dentro dessa atmosfera aí. Mas Bacana, essa show atmosfera de é bola. diferente, não é YouTube. Não, é tudo no YouTube. Tudo YouTube. Tudo no YouTube. Show de Podcast bola. vai estar no Spotify também? Não. Vai. A gente vai Também colocar no acho que é Spotify. legal ter, né? É legal. Vocês podem me ensinar mais do que eu. Não manjo tanto ainda. Pode deixar. E quando tu lançar, a gente vai repostar aqui no Expresso pra galera Boa. poder seguir. E Catane. quando- A gente faz um collab. Quando Certo. gravar aqui em Balneário ou na região, já sabe do local aqui, o estúdio. Ah, é, né? Exatamente. Maravilhoso. Você pode mudar tudo isso aqui, ó, e fazer do jeito que você quiser. Tá, Inclusive encaixa trazer. total. Super estruturado, maravilhoso. Só você. Catane, obrigado pela tua presença. Imagina, eu que Foi Obrigada agradeço. pela muito legal. aula. Muito Que bom. isso, gente. Eu sabia que seria, mas não sabia que seria tanto. Eu fiquei A aqui. troca foi boa Eu demais. geralmente falo tanto, eu fiquei aqui só ouvindo. Gente, se você curtiu o episódio de hoje com o Catane, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seu feedback ou pergunta que nós vamos amar responder. Exatamente. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também no YouTube, expresso.com podcast. A gente se vê na próxima com muito mais conteúdo pra você. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo!